Listo. Hola a todos, bienvenidos. Bienvenidos a la serie de seminarios Invasión Paleontológica. Antes que nada, quiero recordarles que esta sesión será grabada y será transmitida de acuerdo a las necesidades del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Y bueno, comencemos entonces. Como les menciono, esta es la serie de seminarios Invasión Paleontológica y queremos impulsar el estudio de la paleontología dentro de las ciencias del mar. Para esto estamos en la segunda sesión y tenemos como invitado al doctor Clayton Cantalice. Él es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad del Estado de Río de Janeiro en Brasil. También es maestro en Ciencias y doctor por la misma institución. Él fue investigador postdoctoral en el Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ahora es investigador asociado nivel C. Él trabaja con el proyecto Los peces del Cretácico y Cenozoico de México, una ventana para entender el origen y evolución de faunas ícticas modernas. Él está muy interesado y lleva mucho tiempo trabajando con taxonomía, sistemática, filogenia, ya sea de grupos fósiles y recientes, así como la historia evolutiva, principalmente acerca del origen y diversificación de peces en el continente americano. Entonces, los dejo aquí. Clayton. Mm, mm, mm. Hola, ¿Estás por ahí? sí, aquí estoy. Olha, Bueno, pues, pues bueno, muchas gracias ahí por la presentación. La verdad que pues yo no me presentaría mejor, ya explicó muy bien ahí lo que trabajo, ¿no? Pues yo no soy mexicano, mas soy brasileño, pero ya vivo aquí há 4 años, ¿no? Y pues ando trabajando justamente con eso, con peces del Cretácico y del Cenozoico. E hoje vou apresentar para vocês um pouco do que vengo trabalhando justo com o Cenozoico, não? Então, permita-me compartilhar minha pantalla e já começamos a praticar melhor acerca disso. Este, ¿Todos estão vendo bem aí a apresentação? sí, Clayton se ve muy bien. Sí, muy bien. Pues, oh, perdón. Entonces voy a hablar un poco de los peces del Cenozoico que hemos estudiado. La verdad, ustedes vão ver que não é um projeto único, é uma linha de investigação que tem pues, diversas outras linhas incluídas aí em el trabalho, não? Temos porque Cenozoico é uma fecha muito ampla. Mas vamos começar pouco a pouco acerca disso. Vamos começar falando um pouco acerca do Cenozoico, não? O que é o Cenozoico? Cenozoico é uma era que pois foi nombrada primeiramente por Cainozoic, por Phillips, em 1841, e que ele queria dizer com isso, não? Caino significa nueva e zoic significa vida. Então, ele viu aí que havia um momento em el tempo da história da Terra que a vida havia cambiado muito. E isso ele hacía a comparação com o Mesozoico. O Mesozoico é o período que o último período do Mesozoico é o Cretácico, não? Então, por isso tudo é Cretácico e o Cenozoico. Então, ele viu que aí havia um câmbio muito drástico em la vida, não? E, pois, o Cenozoico é dividido em três subgrupos, perdão, paleógeno, neógeno e quaternário. E estas subdivisões também são relacionadas com vida, não? Palaios, antigo, genos, nascimento. Neógeno, neo, novo, genos, nascimento. Só o quaternário que não, porque o quaternário é um período que foi dividido anteriormente por Giovanni Anduino em primário, terciário e quaternário. Todo o Fanerozoico era dividido assim e depois ha cambiado a nomenclatura, não? Então, basicamente, temos que ter ideia que estas divisões têm muita importância na biologia. Estamos falando aqui de divisões geológicas, mas estamos falando em relação à vida, não? Um outro exemplo que podemos ter aqui, um exemplo um pouco mais detalhado. E então, temos aqui a era Cenozoica e dividida nos três distintos períodos, Paleógeno, Neógeno, Quaternário. Estes períodos são divididos também em Pleistoceno, Plioceno, Mioceno. Então, há uma subdivisão destes períodos
E aí também, dentro dessas épocas, há subdivisões de idade, que podemos ver aqui, Tortoniano, então há estas pequenas subdivisões. Pois, perdão, é que está passando aqui, não sou eu que estou passando, está passando solo as diapositivas, não? Pero seguindo nesta diapositiva, podemos ver que, pois, muitos das fechamentos podemos fechar estes distintos estratos geológicos a partir do conhecimento biológico. Aqui, por exemplo, temos os foraminíferos, que são muito importantes aí para fechar os diferentes estratos dos diferentes períodos, não? Então, isso só para dizer que, perdão, estou tendo algum problema aqui de passar minhas diapositivas, ¿eh? Al parecer es cuando entra alguien, Clayton, y pierdes como que el foco de la... Sí, aquí me aparece alguien que está queriendo entrar, querer Ajá, control. y diles que no. A quien Okay. te pida el control, siempre di que no, por favor. Ok, y está pidiendo todo el tiempo aquí, no termina, ¿eh? No les permitas, Clayton, por favor. Sí, pero así que pongo no permito, aparece de nuevo, entonces no consigo mover la pantalla, ¿va? ¿Me puedes decir quién es, por favor? Javier. Ok. ¿Está bien? Pues perdón ahí por el inconveniente, pues vamos siguiendo entonces. ¿Y qué eventos importantes, qué importancia tenemos ahí el Cenozoico, ¿no? Para conocer el Cenozoico? Primeiramente, pues es como había dicho, ¿no? Es un evento, un momento que hay un cambio drástico en la vida en el planeta. Y eso es marcado por el inicio, a partir de una extinción masiva, ¿no? Que ocurrió ahí durante el Cretácico y el Paleógeno. Entonces, es un período que ya inicia cair con un cambio drástico en la fauna. Sin embargo, podemos ver muitos outros eventos que passou durante este período, principalmente aumento na temperatura aí no limite em Paleoceno e Eoceno, que chamamos de máximo termal que ocorreu nesta fecha e que ocasionou muitos cambios aí também na diversidade. Depois, pues, seguimos momento que chamamos de óptimo climático, que vai durante o início do Eoceno. Dizem que é óptimo climático, por quê? Porque justo neste período se vê a origem de muitos grupos que vão estar atualmente presentes aqui em el planeta, não? Então, dizem que neste período foi período muito bom para a diversificação do planeta. E depois, pues, que período temos uma queda da temperatura global e empieza o período de glaciação antártica. Aí começamos a ver a formação da parte de hielo que está aí na Antártica que temos hoje. Anteriormente não tinha todo este hielo acumulado, não? E a partir desse período temos isso. E esses eventos de glaciação vão seguindo hasta quase o Plioceno, quase o presente, quando chega também o homem, não? O homem também é fator muito importante aí para o câmbio do paisagem que está ocorrendo, não? Agora no presente, que ocorre aí em el Cenozoico. Então, temos diversos eventos aí importantes relacionados com o Cenozoico. E em el México, pues, se crê que um dos responsáveis por la extinção massiva del Cretácico Paleógeno foi meteorito que caiu justo em Yucatán. E, pues, há diversas evidências, não há uma discussão aí se foi responsável exatamente por isso ou não, pero há muitas evidências que indicam que sim caiu meteorito aí em Yucatán, que parece que foi por estas fechas, e, pues, se isso é a realidade, não, pues temos aí, então, que México seria bastante importante já para o início do Cenozoico, não? Outros eventos importantes que ocorreram em México, pues, a abertura do Golfo de Califórnia, as formações montanhosas no centro de México, toda esta paisagem que vemos atualmente se iniciou ou ao final chegou ao seu final, é como se aparece atualmente, começou aí durante o Cenozoico. E também as formações da Península de Yucatán e, pois, a formação do Golfo de Califórnia. Podemos ver que, pois, por que estudar, não, o peixe Cenozoico de México?
qual foi aí, por que tenho estas ganas de estudar estes peixes? Primeiro porque, pois, muitos sabemos acerca de como ocorreu a extinção em um ambiente continental, em um ambiente terrestre, não? O que passou aí com os dinossauros. Generalmente, quando vemos figuras, vemos dinossauros aí desesperados, pero nunca sabemos corretamente o que ha passado em ambiente marino. E como disse, pois, aqui em México é importante aí por muitos fatores, inclusive a caída de possível meteorito. Então, saber como estava o ambiente marino cerca deste evento, pues é muito interessante, não? Además disso, pues podemos verificar a partir do estudo dos fósseis qual foi o câmbio que ocorreu em el paisaje, não? Desde o início do Cenozoico até os momentos atuais. Aqui temos uma imagem do que seria México aí durante o início do Cenozoico. Aqui seria o possível ponto de impacto del meteorito, e podemos ver que há uma parte muito coberta de água todavia, há uma conexão entre os dois oceanos, não? E atualmente já temos este paisaje aqui com as montanhas, o Golfo de la Califórnia formado e a Península de Yucatán. Então, só por estas imagens podemos ver que há uma regressão daí do ambiente marino, não? E isso, pues, hace com que se evidencie muitas aí das faunas marinas em ambientes que hoje não temos mar, não? Pues, por exemplo, temos fósseis aí em Chiapas. Então, atualmente aí em Palenque está lejos, não está tão cerca do mar, e temos, pues, fósseis marinos aí. Então, mais ou menos a partir da compreensão da diversidade, poderemos ver como ha cambiado a diversidade e também a geologia durante o tempo, não? Bueno, e há motivo que para mim eu vejo como também muito importante. Muitas vezes me disse que, pues, é um pouco forçado. Talvez por el momento actual, sim, pero se levarmos em consideração que temos um período, aqui empieza o Cenozoico, não? E há um câmbio drástico na temperatura durante esse período. Podemos ver aqui o momento caliente e o momento frio, não? E se reconhecemos a diversidade, seja de peixes ou qualquer outro animal, não? Durante este tempo, o peixe tem a vantagem porque temos peixes durante todo o período, antes do Cenozoico e depois de todo o período. Então, poderíamos avaliar a diversidade durante o tempo e tentar prever o que vai passar, porque os câmbios que estão ocorrendo agora, pois vemos aí um aumento na temperatura, não? E isso pode influenciar também a diversidade, como vimos que a temperatura vai variando durante o tempo. Então, poderíamos aí tentar inferir o que vai passar com a diversidade no futuro, se estes câmbios que estão ocorrendo em nosso planeta seguem passando, não? Então, bueno, não é a hora que estamos fazendo esse tipo de trabalho, agora estamos fazendo um trabalho de, pues, verificar que diversidade há, não? Qual é a implicação desta descoberta, pero esperamos em el futuro realizar trabalhos desse, não? De tentar inferir a partir da diversidade do passado o que poderia passar em el futuro se há cambios drásticos na temperatura, como se está prevendo. Muito bem. Então, pues, hablando já um pouco dessa introdução, vou explicar também um pouco de como é nosso mecanismo de trabalho, como nós trabalhamos com os peixes cenozoicos de México, não? Em princípio, pues, são coletas, não? Muitas vezes a melhor parte aí do estúdio estará aí coletando. E, pues, basicamente, utilizamos duas informações principais para as coletas, não? A primeira seria através de, pues, informes de serviços geológicos americanos, que eles não buscam fósseis, não, eles buscam caracterizar aí os diferentes estratos que estão aí depositados em México, pero muitas vezes nos dizem o tipo de la roca, se há fósseis ou não, e isso é um bom início para começarmos a busca de los fósseis, não? E o outro fonte de informação seria as populações locais, não? Muitas vezes, pues, algumas pessoas dizem que coletaram algumas figuritas aí em algum lugar, então, destas rocas havia imagens de pequenos pececitos, não? Então, aí, com este tipo de conhecimento, também podemos aí pensar a buscar onde estão ubicados os fósseis. Então, encontrando os fósseis, nada mais temos que aí subir e começar a coletar. Aqui temos um exemplo da localidade de Palenque, do início do Cenozoico, onde vamos anualmente aí coletar os fósseis, não? E aqui uma roca de como coletamos. Aqui, pues, podemos ver uma mortandade massiva. Temos diversos tipos de peixes anguilas, outros tipos de peixes, todos
que morreram aí ao mesmo tempo, não? Isso está interessante porque rocas deste tipo não há muitas assim em el mundo, não? Generalmente em rocas del Paleoceno, que é o início do Cenozoico, os exemplares estão muito fragmentados. E aqui, pois, em México, temos a vantagem de termos muitos exemplares e alguns estão muito bem preservados, não? O que facilita muito o estudo de los fósiles. Depois de coletado, pois regressamos aí ao laboratório e começamos um trabalho de limpeza fina, o que quer dizer, pois, muitas das estruturas que estão em los fósiles todavia seguem cobertas aí por sedimento, não? E como hacemos para limpar isso? Pois, em princípio, utilizamos pinças, agulhas manualmente para remover esse sedimento e sacar para poder ver as estruturas que estão todavia cobertas, não? Sin embargo, em alguns momentos também utilizamos ácidos orgânicos, pois bem diluído a 0,5 e aplicamos pontualmente para poder sacar com mais facilidade aí o sedimento que está sobre o exemplar. Aqui temos um exemplo de um percomorfo, também de Chiapas, pero de uma idade mais temprana, Oligoceno. Aqui, assim como ele foi coletado, pois temos cobertos aqui a cola, as espinas, e aqui já preparado o exemplar. Então, vocês podemos ver que muitas estruturas apareceram aí, a forma da aleta caudal, as espinas em la aleta anal, e essas características que apareceram foram fundamentais para a determinação deste peixe, não? Então, pois, muitas vezes aí, se não limpiamos ou não utilizamos estas técnicas, não estamos sacando a informação completa do exemplar. Estamos deixando aí muitas informações obscurecidas. Alguns exemplares, ademais da limpeza, hacemos certos tipos de preparação. Um tipo desta preparação seria a preparação em resina, o que seria, pois, transferir o exemplar todo a uma resina. Esta resina se vai secar e todo o sedimento que está por arriba do exemplar ponemos em uma solução ácida. E o ácido vai, pouco a pouco, sacando todo o sedimento que está arriba do exemplar. E, ao final, temos um resultado como esse. Toda a parte do exemplar que estava coberta, agora está por arriba da resina. Isso é bueno para muitas coisas. Primeiro que, muitas vezes, o exemplar, temos o negativo. O que queremos dizer? Podemos ver a parte interna que está preservada do exemplar em la roca. E se hacemos este tipo de preparação, temos o exemplar, pois, em sua posição quase que original. Aqui temos um peixe completo e os ossos, a parte externa que estão expostos, não? Para nós outros é mais interessante. Queremos ver todo, mas ver a parte externa é muito interessante para fazer as comparações anatômicas. Em alguns momentos, pois, os exemplares preservados são só impressões, como, por exemplo, o caso deste pececito. Vemos os huecos que formam aí os esqueletos, não? Que não tem mais o hueso, não há, só a impressão de que havia um esqueleto aí. E em situações como essa, o que hacemos, aplicamos silicone, hacemos molde de silicone. Então, temos aí o que seria a impressão do positivo do exemplar. E com isso, pois, muito mais fácil aí de observar as diferentes estruturas. Aqui, pois, queda muito claro. Aqui temos o molde de silicone, mientras o exemplar original está aqui. E, pois, depois de toda esta preparação, o que temos que fazer é observar. Pois aqui está um de meus alunos, pois Alberto, observando aqui o microscópio, não o estereoscópio. Pois eu sempre digo, não? Quando você começa a trabalhar com peixes ou com sistemática de peixes fósseis ou peixes atuais, se vai trabalhar com morfologia, pois aqui é onde vai passar grande parte de seu tempo. A maior parte do tempo de um sistemata está observando estruturas para poder compará-las, para poder descrevê-las. Então, nosso mundo é basicamente ver as coisas assim em círculos, não? E muito próximas para tentar diferenciar. Sin embargo, muitas vezes utilizamos também outras estruturas para poder visualizar melhor o exemplar que estamos estudando, não? Em geral, pois, muitos exemplares, não todos, reaccionam à luz ultravioleta, não? E isso é muito interessante, porque quando aplicamos a luz ultravioleta no exemplar, podemos ver que as estruturas ósseas como que brilham, como de por um color claro, muito branco, não? Claro. E aí podemos diferenciar exatamente do que é sedimento e do que é a estrutura fóssil preservada. Então, para nós outros que hacemos comparação de hueso por hueso aí, então isso estaria muito interessante para que não nos confundamos no que estamos escrevendo, não? E algumas vezes também, pois, preparamos os moldes, pero os moldes quedam obscuros, não? Com um color
um único color, não? Então, isso genera baixo contraste aí para a visualização. Então, utilizamos a cinta de magnésio aqui, não? Há outras técnicas de blanqueamento, mas aqui em instituto utilizamos a cinta de magnésio. E que hacemos é prender fogo nesta cinta e poner arriba del exemplar. Então, aqui vemos o mesmo molde, um sem a cinta e outro com a cinta de magnésio. Então, podemos ver que o contraste entre as estruturas é muito maior, ¿no? Então, para a descrição, é uma técnica que está perfeita. Depois de preparado, fotografado, começamos o trabalho de descrição anatômica. Então, para trabalhar com peces fósseis, pues, é fundamental que tenhamos um conhecimento da anatomia de peces, ¿no? Então, estamos sempre aí estudando não só peces fósseis, como peces atuais. Queremos conhecer a anatomia completa para saber como vamos identificar o material que está preservado em um fóssil, ¿no? Então, hacemos medições, descrições anatômicas de los diferentes huesos, qual hueso está articulado com qual forma que tem, qual é a diferença entre este ejemplar por el outro. Então, é o trabalho que chamamos, é a parte mais custosa, mas também é a parte que nos dá, pues, muito gosto, porque aí vemos qual é a diferença entre os peces, se há diferença ou não, se estamos identificando um taxa que estava em outro momento ou não, se esse taxa é diferente de los demais. Então, é uma parte, pues, que a mim me gusta muito da descrição anatômica. Essa descrição, como havia dito, o peixe o Cenozoico é o período que é mais cerca do atual, não? É o período atual. Então, muitos peixes que estamos coletando aí são muito similares a peixes que estão vivendo atualmente. Então, nosso trabalho não está só com os fósseis, não? Também preparamos exemplares atuais. Aí preparamos esqueletos secos para desarticular. Aqui temos um esqueleto de um serrânido com as diferentes estruturas aí previamente identificadas. Tudo isso nos vai ajudar a diferenciar em el fóssil como estão as estruturas, não? E também hacemos transparentação ou diafanização, que chama, não? Que é a transparentação da musculatura e tinção do tecido ósseo, e de rojo e de azul são os cartílagos. E aí utilizamos todas estas informações. Muitas dessas não estão preservadas em los fósseis, não? Pero nos dá uma ideia de como estaria preservado para que podamos realizar nossas reconstruções paleontológicas. Generalmente, pues, ao final de nossa descrição, ponemos um dibujo onde creemos que seja o máximo parecido com a realidade do exemplar. Claro, não inventamos muito como estruturas de color, etc., não? Pero mais bem estamos tentando reconstruir onde está ubicado cada hueso em el cuerpo. Em geral, os fósseis, pues, estão bem preservados, pero há uma parte que está, pues, desarticulada, está despegada do corpo. Então, o que tentamos fazer é um dibujo onde esteja todo aí mais próximo possível de seu lugar, para que podamos compreender como era este animal mais próximo de vida de la fecha, não? Seguindo, pues, nosso estudo, não nos quedamos só com a identificação das espécies, não? Estamos interessados em saber também como estas espécies estão relacionadas umas com as outras, não? E como os fósseis que hemos coletado estão relacionados com as espécies atuais. E para isso utilizamos as análises filogenéticas, pues, basado principalmente com morfologia, porque, pues, os fósseis o que se preservam são os huesos, não, em geral, é mais fácil de estar preservado. E aí é mais fácil de comparar com os exemplares atuais a parte morfológica. Então, o que hacemos basicamente é construir uma tabla que chamamos de matriz de dados, onde na parte de arriba vão estar os caracteres, aqui na primeira coluna vão estar os taxones e em azul aqui vão estar os diferentes estados que se encontram os taxones. A partir de aí, pues, vamos utilizar softwares como Mesquite, ELPALP e TNT para generar o que chamamos de árbol filogenético, ¿no? Os árboles filogenéticos, pues, são relações, em geral, dicotômicas que definem os ancestrais comuns de grupos atuais ou fósseis, independente do que seja, durante o tempo, não? E estes ancestrais comuns são definidos a partir de características únicas exclusivas. Então, a partir deste tipo de diagrama, podemos ver que exemplares são mais relacionados entre si de que outros, não? E a partir de aí podemos inferir
como seria a história evolutiva dos diferentes grupos, como podemos classificar os diferentes grupos a partir de características únicas, que chamamos de apomorfias, não? Então, a partir desse estudo, nos genera dados não só acerca de taxonomia, que é só a descrição morfológica, não? Mas também nos dá a ideia da história evolutiva do grupo que estamos evaluando. Mais adelante vou explicar um pouco disso como um exemplo do trabalho que hemos realizado aqui com este tipo de análise. Também utilizamos análise molecular, não? Pero aí vocês vão perguntar que o fóssil hace aí uma análise molecular. O fóssil não vai estar aí conectado diretamente em análise, incluído aí. Pero a idade do fóssil vai servir para fazer fechamentos em árvores moleculares que utilizam relógio molecular. Isso vai ajudar a determinar o rango de origem de los distintos cladogramas, não? Dos distintos clados e los distintos taxones. Então, o fóssil está sendo utilizado em análises moleculares para determinar idades mínimas e aí determinar a idade de los distintos eventos de diversificação que ocorreu dentro do clado. Isso está bastante interessante porque podemos aí correlacionar com eventos geológicos e tentar determinar o que foi que causou esse evento de diversificação, o que ocorreu que ha causado estes eventos, diferentes eventos de diversificação durante o tempo. Bueno, e para o final, falar um pouco da parte de divulgação também, não, porque nada deste trabalho seria interessante se não divulgáramos. Principalmente, publicamos artigos científicos, não? Pero não só artigos científicos temos publicados. Aqui, por exemplo, é um artigo de divulgação para uma revista infantil. Então, estamos trabalhando com divulgação em todos os níveis, não só acadêmico, como também para a população em geral. Temos também as apresentações em eventos acadêmicos, pois temos que apresentar nosso trabalho para toda a comunidade acadêmica, aí para criarmos aí colaborações, saber o que as outras pessoas estão trabalhando também. E não só, como disse, em ambiente acadêmico, também hacemos nossas apresentações de tudo o que hemos encontrado em nossas análises, nosso trabalho, em apresentação de público geral, como, por exemplo, aí em Santa Maria de la Ribeira e também no Museu Universo, apresentamos bastante aí dos trabalhos que hemos realizado com os peixes fósseis. Pero agora, regressando um pouco aí do que vamos falar hoje, não? Vamos falar agora um pouco dos peixes do Cenozoico. Pois eu pus estas imagens aí para que vocês vejam que há peixes durante esta era, desde o norte aí de México hasta o sul, há uma concentração muito grande aí no centro de México, principalmente em idades mais tempranas. E dizer também que isso não é um trabalho pioneiro, não. O trabalho realizado com peixes do Cenozoico já vem sendo realizado há muito tempo, antes de eu chegar aqui a México, não? A doutora Kátia, por exemplo, ha trabalhado com bastante peixes aí do Cenozoico. Luiz Espinosa, Gerardo González Barba, são pessoas que vêm trabalhando há muito tempo com este tipo de peixe. Também temos a doutora Ana Fabiola Guzmán, aí que é de Lina, que está mais concentrada aí em conhecer um pouco dos peixes de água dulce, não? Então, há um trabalho já reconhecido. Vou apresentar para vocês os peixes que se reconhecem agora nesta idade. Não todos fui eu que descrevi, para deixar claro. Pero a parte da discussão, vou começar a falar dos trabalhos que hemos realizado especificamente nos outros do Instituto. Não? Então, começando por el Paleoceno, que é o período mais antigo do Cenozoico, compreende aproximadamente 66 milhões a 56 milhões de anos passados, não? Temos, aí em Baja Califórnia, a localidade de La Mesa de la Sepultura, diversos 4 taxones, e todos eles são dientes, representados por dientes de tiburones, não? Em geral, os tiburones, os condrictios, o que mais se preserva são os dientes. Os osteícteos, há mais estruturas, pero há outras estruturas que se podem preservar também com os condrictios, pero em geral vamos encontrar os dientes. E também temos aí, em El Daniano, do período mais antigo aí do Paleoceno, a localidade de Chiapas, da formação Tenejapa-Lacandón. Essa sim foi que eu tenho trabalhado com mais frequência. E aí temos coletado um montão de peixes, principalmente peixes parecidos com os atuais, como, por exemplo, meros, peixes trombetas e sardinas. Vamos vê-los um pouco mais adelante com detalhe. Passando um pouco a idade entre Paleoceno e Eoceno, aí como Tanetiano e Presiano, 59 e 55 milhões de anos,
Temos também Baja Califórnia. Vocês vão ver que Baja Califórnia há uma diversidade muito ampla de tiburones, mantarrayas e outros tipos de condictes fósseis, não? Aqui, por exemplo, em Arroyo Aguarrito e Conejo, pois teremos 14 taxões aí, diferentes espécies, e quase todos aí dientes. E o oceano também, Baja Califórnia, pois Baja Califórnia é o lugar pois mais diverso para peixes atualmente. Sin embargo, pois a preservação pois não permite uma identificação muito exata do exemplar, pois a identificação é só por os dientes que hemos encontrado e que se han encontrado e alguns fragmentos de ossos. Aqui temos 31 taxones, por exemplo, para a formação Tepati, Batec, por exemplo, Isurus, Hemipristis e Pristis. Temos Atobatos, temos a formação San Juan com 5 taxones e el Eoceno também não temos solo em Baja Califórnia, também há em Tabasco um registro de Carcharodon megalodon, que é o famoso tiburão gigante aí que saiu nas películas não muito tempo. Não? O Oligoceno, mais temprano, é um período que abarca entre 33,9 milhões de anos e 23 milhões de anos, mais ou menos. Temos aí também diversas localidades com dientes fósseis aí em Baja Califórnia. Temos em Puebla uma localidade com um pececito que, em princípio, está classificado como ciprinide. Sin embargo, pues está muy mal preservado el ejemplar, así como que las estructuras no se pueden ver muy bien. He intentado estudiarlo, pero sí, parece un ciprínido, pero todavía necesita un poco más de estudio. Y también tenemos la formación Ixtapa, un percomorfo, este que ya apresentado en la parte de la preparación, ¿no? De la formación Ixtapa, que também é desta idade. Estes dois pececitos são importantes aí para um subprojeto que vou falar um pouco mais adelante. Na idade um pouco mais temprano, Mioceno, entre 23 milhões de anos e 5 milhões, também, pois, vale mencionar que Baja Califórnia aí é onde há muita diversidade. Formação San Isidro, formação Praia Rosalito, San Inácio, formações tortugas. E um exemplar interessante que queria ilustrar aí seria Macaira nigricas, também do Mioceno de Baja Califórnia. Este temos aqui na coleção do Instituto, da Coleção Nacional de Paleontologia, diversos exemplares que, pois, montando, podemos ver que é muito similar aos exemplares que temos atualmente deste tipo de peixe. Todavia, no Mioceno também há muita diversidade, não só em Baja. Temos, pois, Michoacán, um diente de Carcharodon aí reconhecido. Em Veracruz, temos dientes de Hemipristis serra, que também é um tiburão. Em Tlaxcala, Panótla, temos registro de Ictiobus e Ictaluros, que seriam esses exemplares de água dulce atualmente. Temos em Hidalgo um peixe indeterminado, que todavia não sabemos qual é, só está reportado. Em Veracruz, temos reportes de ciânidos e gobiídos, pero são só otólitos. Otólitos são estruturas mineralizadas que estão aí ele é o oído interno dos peixes, e por ser mineralizado, generalmente, pois, fossiliza, se queda aí fossilizado o registro fóssil mais fácil. Em muitas localidades só se encontra este tipo de estrutura, que muitas vezes auxilia a compreender que peixes que estavam habitando este tipo de ambiente, não? Então, não podemos aí identificar muito bem a espécie que é a partir só do otólito, pero nos ajuda a compreender que peixes estavam presentes neste tipo de ambiente. E ao final também temos no Mioceno de Chiapas a formação Tulijá, é o rio Chacamax. Ao lado do rio, pois, hemos coletado muitos escamas, dientes de peixes, e aqui temos, por exemplo, um diente de tiburão. Não tenho mais imagens porque, desafortunadamente, não pude ir ao instituto para sacar mais, mas aí temos muito mais exemplares aí de peixes e esta é uma cabeça articular de peixes. Então, é também um lugar onde estamos trabalhando pois, bastante aí com a diversidade. Agora, já o Plioceno, pois 5 milhões de anos hasta 2,6 milhões de anos, mais ou menos, já temos muito do que seria a fauna muito parecida com a atual. Temos os exemplares gudeiros, por exemplo, Tapati occidentalis aqui, pois muito bem preservado, está um pouco coberto de sedimento, mas todavia está bem preservado. Temos o Plioceno de Hidalgo, pois com exemplares de gudeiro também completos. Muitos são desarticulados, mas também encontramos alguns bastante completos. Temos em Tula, Hidalgo, pois exemplares de Ictiobus, Ictiobide, pero também completamente desarticulados. Aqui podemos ver
as diferentes estruturas, pero já foi realizado o trabalho, já se identificou bem que peixe era. E também Baja Califórnia, como não podia faltar, não? Temos, pois, na formação tirabuzón, a espécie Galeocerdos rosaliensis, pois que foi descrita por Dr. Shelton Applegate e Luiz Espinosa. Aí, é um tiburão bastante conhecido aí e também está aí depositado na coleção nacional de paleontologia. Agora, pois, a última idade, que é quase recente, não, de 2,5 milhões de anos hasta 0,01 aí, temos diversas localidades com reportes de fauna de peixes fósseis. Sin embargo, muitos são reportes onde não sabemos onde se han depositado os exemplares. E, pois, podemos ver aí que há locais como Jalisco, Sonora, pero também Estado de México, não? Como Santa Lucía. Muitos aí são localidades bastante conhecidas. E hasta em la Ciudad de México e Reforma já se han coletado, pois, fragmentos de peixes, não? Então, poderíamos dizer que, pois, hasta na região central temos peixes fósseis abaixo de nós. Não? Sin embargo, com o crescimento da população, pois, muitos lugares não vamos saber onde estão ubicados, nem tampouco conhecer a diversidade. Temos aqui Rancho de la Brisca, aqui de Jalisco, sim, temos alguns exemplares depositados na coleção, que para nós parecem ser da família Gudeide. E em São Luís Potosí, temos em Laguna de Medialuna, que foi identificado como ariide, pero pois já creemos que não seja um ariide, possivelmente um peixe que é de água doce. Ariide é uma família de bagres de marino, não? E esse ambiente, pois, temos certeza que é um ambiente de água doce. Então, pero a preservação do material é muito mala para podermos dizer que grupo pertence a este exemplar. Bem, então agora eu vou falar mais das implicações. Como havia dito, não é só descrever o exemplar, não temos que ver o que implica, a descrição deste exemplar implica para o conhecimento da história evolutiva. Primeiro, pois, temos a importância da localidade, principalmente de Palenque, divisão do Norte e Belisário Domingues, sua idade, sua proximidade, com que seria o possível ponto de impacto com o cráter Chicxulub. Estamos falando, pois, o cráter ocorreu entre 66 milhões de anos. Esta localidade tem na fecha de 63, 64 milhões de anos. Então, estamos falando de uma idade geológica muito curta e uma distância também pequena, de só 500 quilômetros de onde foi o ponto de impacto. Então, isso nos dá, pois, a oportunidade de estudar a fauna que estava mais cercana, tanto temporalmente como geograficamente, de um dos responsáveis por el evento de extinção massiva do Cretácico Paleógeno. O que hemos encontrado aí? O que se esperaria era encontrar materiais muito fragmentados, pois difícil identificação, pero não. O que hemos encontrado foram exemplares assim, muitas vezes muito completos, não? Podemos ver aí que quase todas as estruturas ósseas preservadas. Hasta o momento conhecemos 8 taxones distintos e, pois, de grupos muito distintos do outro. Temos elopomorfos, temos percomorfos, temos osteoglossomorfos, então, uma diversidade de grupo aí muito ampla e muito interessante para entender o período. Dentre esses grupos, está sendo uma comparação entre grupos que já estavam vivos antes do Paleoceno, estavam em el Cretácico, já estavam em el Mesozoico. Podemos dividir dois grupos distintos, não? Os sobreviventes, que seriam, por exemplo, el ordem Pycnodontiformes, os osteoglossomorfas, os elopomorfas, os clupeiformes, todos estes grupos já haviam espécies presentes antes do Paleoceno, antes do Cenozoico. Sin embargo, também hemos encontrado grupos que é o primeiro reporte para a fecha. Então, chamamos de los grupos originários, os grupos que começaram a aparecer só depois do evento da extinção massiva. E aí temos a superfamília Olostomoide, temos a família Pomacétride, que seria as damicelas, temos a família Serranidae. Então, temos diversos grupos aí que começaram a aparecer depois deste evento. Uma outra coisa interessante que vemos destes exemplares é que muitos destes grupos que hemos identificado aqui antes estavam ubicados em idades mais tempranas e solo em Europa. E por a primeira vez estamos reportando estes peixes para
tiempos más antiguos y para el México. Entonces, eso representa pues un aumento ahí en el conocimiento de la edad mínima del grupo, pero también é uma expansão geográfica, não? Estamos considerando um lugar muito distante e a presença destes exemplares. Como disse, pois utilizamos as análises filogenéticas, não só para classificar os grupos, mas também para evidenciar tendências evolutivas. E um exemplo muito clássico seria o peixe trompeta que descobrimos aí no Paleoceno de Palenque. Ele tem esta estrutura assim coberta por umas escamas grossas, não? Tem duas espinas aqui na aleta anal e dorsal, e é muito distinto dos exemplares atuais. Nos exemplares atuais tem escamas muito delgadas, e este exemplar aqui, os fistulares, nem sequer as escamas tem. Quando realizamos uma análise filogenética, vimos que ele, o grupo do Paleoceno, é o grupo hermano dos grupos atuais. Então, o que podemos concluir aí? Que dentro de todo este grupo, há uma variação de um corpo com escamas grossas para escamas delgadas, há uma redução das espinas e um aumento de los radios, que chamamos de raios suaves, de las aletas dorsal e anal, además de um alargamento do corpo, não? E interpretando isso, que chegamos à conclusão que peces como esse pues têm uma estratégia de vida muito distinta. Eles pues se camuflam em los arrecifes de corales ou então seguem outros depredadores para atacar oportunisticamente outros exemplares, outras presas, não? Então, um peixe com um corpo alargado, sem escamas e com muitos raios na nadadeira dorsal e anal, tinham a melhor maneira de se locomover no ambiente e reproduzir estratégias como essa. Por isso, grupos desses estão vivos até hoje. E os exemplares como Icaulóstomos que descrevemos, que têm um corpo coberto de escamas grossas e não têm tantas rádios e aletas, não se movimentaria tão facilmente assim na água e talvez isso ocasionou sua extinção, não? Então, aí está um exemplo, não, de isso, de história evolutiva. E aqui também um outro exemplo que eu utilizo o mesmo exemplar, peixe trompeta, mas também serve para os serranos dos Lagamicela, é a expansão geográfica. Como havia dito anteriormente, os exemplares estavam sendo reconhecidos mais aqui na Europa. Então, agora começamos a estudar aqui em México e estamos vendo que há grupos deste de acá a cá. Então, uma expansão biogeográfica muito interessante aí, porque antes se creia que a origem deste grupo estaria aqui. O que vale mencionar é que o estudo começado aqui já há muitos anos. Por exemplo, o Monte Boca, onde há uma fauna que é muito parecida com a que estamos coletando aqui, o primeiro estudo foi realizado em 1890, não? E aqui nós outros, pois, começou com o Dr. Jesus Alvarado em 2008. Então, creemos que, pois, se seguimos estudando aqui, vamos ter resultados muito interessantes aí que comparar com o que já foi estudado anteriormente. E, pois, por último, também falando da importância desta fauna do Paleoceno, é que pode ser que esta fauna represente a origem da ictiofauna arrecifal moderna. Por que digo isso? As damicelas, os meros, os peixes trombetas atualmente estão ampliamente distribuídos em arrecifes de corales. Sin embargo, as localidades que hemos coletado não são arrecifales, não têm reporte de corales aí. Então, o que creemos aí que é um ambiente somero, como um estuário, um fundo arenoso, então não é um ambiente de coral. E que isso pode nos explicar que estes peixes se originaram neste tipo de ambiente em el Eoceno, quando começam a surgir os corales, os arrecifes de corales. Temos muitos reportes deste tipo de grupos, como, por exemplo, em Itália, Inglaterra e outros lugares aí. Temos muito mais diversidade destes grupos. E é justo o momento onde se inicia a se diversificar os corales atuais. E atualmente temos uma explosão de diversidade. E aqui em los pontos rojos podemos ver exatamente onde está mais diverso, está estritamente relacionado com a diversidade dos arrecifes de coral. Então, com isso podemos dizer que a diversidade destas espécies está estritamente relacionada com a diversidade de arrecifes de coral. E o que se crê que vai passar no futuro com os arrecifes de coral? O branqueamento, pois está reduzindo a diversidade desses arrecifes, não? Então, provavelmente vamos ver também uma redução da diversidade deste tipo de taxônios. Então, esse seria um exemplo clássico de como podemos utilizar os fósseis para ver o que pode passar no futuro com os exemplares que estamos vendo atualmente.
Bueno, terminei a parte do Paleoceno, vamos chegar um pouco mais temprano. Este já é uma sublínea de investigação generada aí com os peixes do Cenozoico, e são estes dois pececitos aqui que atualmente representam os peixes mais antigos do água dulce mexicanos conhecidos hasta a atualidade. É interessante saber, porque queremos saber quando começou aqui, em México, há uma diversidade de água dulce, pois impressionante, não incrível. E queríamos saber como começou isso, em que fecha começou e como se deu, o que ocasionou, o que levou a que ocasionasse essa diversidade. Não? Então, hasta agora, o que temos informação é que foi por el Oligoceno e Mioceno, por estes dois pececitos. Desafortunadamente, os dois peces pois, não estão tão bem preservados para ser uma identificação como um gênero ou espécie que são. Pois isso aqui, a cabeça está faltando, não? Isso aqui tem impressões da cabeça, mas os ossos estão todos fragmentados aí. Está muito complicado de compreender, mas já sabemos mais ou menos quais são os possíveis peces que começaram a dominar o ambiente do Cícula em México e quando foi entre o Oligoceno e o Mioceno. Muito trabalho temos aí todavia com esses, mas já começamos algo. Temos também o subprojeto do Mioceno, pois, como havia dito, hacemos coletas anuais aí em Chiapas, e uma das coletas está aí neste rio Chacamax. É um rio utilizado pela população muito, não? Mas aqui ao lado são estratos llenos de fósseis, principalmente marinos. Então, eriços, cangrejos, muitas das estruturas se utilizam aí como adorno para vender, não? E também hemos coletado aí dientes de tiburão e peces. É um trabalho também, pois, muito despacio, pero cada ano estamos complementando aí a coleção. Esperamos aí lançar um trabalho já, pois, em la brevidade. E temos, pois, por último, a fauna pliopleistocena, que é para conhecer os primeiros passos da ictiofauna endêmica atual. Pois México é muito famoso por ter a família Gudeide, um grupo endêmico aqui de México de Água Dulce, não? E, pois, temos uma diversidade fóssil bastante interessante aí que não sabemos que peces são hasta a atualidade. Então, reconhecer que peces seriam estes peces, se estão relacionados com os atuais, se são diferentes de los atuais, nos vai generar informações de como ha cambiado a diversidade deste grupo durante o tempo. E não só isso, muitas vezes são coletados em lugares pois, onde não há mais lagos, não? Então, podemos evidenciar a história dos ambientes do ciclo, os cambios ocasionados nos ambientes dos ciclos durante o tempo. Este projeto agora, pois, está a cargo aí da doutora Carmen Caballero, que é uma investigadora do pós-doc, que iniciou aí com nós outros em março. Então, está encarregada de reconhecer e verificar os padrões evolutivos deste grupo. Bueno, basicamente seria toda esta linha de investigação que estamos fazendo, pois nem tudo é bueno, não? Há limitações aí. Eu apresentei para vocês os melhores exemplares que temos, mas em geral, quando vamos a campo, o que coletamos são materiais assim, completamente fragmentados, desarticulados, e não nos permite uma boa identificação, não? E também, pois, cabe mencionar que muitos dos estudos realizados a esta hora estão mais ocupados em catalogar a diversidade e não verificar as relações filogenéticas desta diversidade. Então, este é outro campo que estamos trabalhando, tentar incluir os peces que já são conhecidos em uma análise filogenética para aí verificar de uma maneira mais coerente a história evolutiva destes grupos. A continuação, pois, temos muito trabalho que realizar. Estou com este peixe aí já enviado a uma revista, ojalá aceptem aí a publicação, que é um novo peixe do Paleoceno de Chiapas. Trabalho com, pois, esse foi meu assessor de Brasília e agora meu colega de trabalho, Dr. Paulo Brito. Estamos trabalhando com este exemplar aqui, o Osteoglossomorfo, que é muito interessante porque vemos que a fauna que hemos descrito aí é marina e este grupo aqui é de água dulce. Então, vocês podemos ver aí as influências da água dulce neste ambiente, não? Então, estamos trabalhando em reconhecer e verificar as relações deste pececito. Temos, pois, Stephanie trabalhando a maestria tentando reconhecer as diferentes formas de los picnodontes. Há muitas formas distintas aí e querem ver se há uma relação entre espécies ou não. Temos, pois, meu aluno Carlos, que anda trabalhando com um grupo de gonorrinquiformes, também bastante interessante, e Alberto também, trabalhando com los cânidos. Então, espero que, na brevidade, tenhamos outros muitos trabalhos aí que apresentar a vocês. E, pois, por minha parte, seria tudo. Me gostaria de agradecer ao Dr. Jesus Alvarado, que foi meu assessor aqui e agora é meu colega de trabalho também.
Eu gostaria de agradecer a DEGAPA por a oportunidade de trabalhar e realizar a investigação, não? Ao Instituto de Geologia por el espaço onde pode realizar todo este tipo de trabalho que hemos realizado. Aí depositamos o material na coleção nacional. Eu gostaria também de agradecer ao Museu de Paleontologia Elísios Palácio Aguilera, em Tuxtla Gutiérrez, pois aí coordenado por Carbot, porque pois aí nos permite acessar o material coletado em Chiapas também, que não só o material está presente aqui na coleção nacional, há material importantíssimo também depositados aí nesta coleção, e para nós outros, pois, temos que observar este material. E, ao fim, pois, me gostaria de agradecer à doutora Marisol e ao técnico Gerardo Álvares e René Hernandes Ribeira, porque estamos realizando um trabalho aí del taller que involucra, pois, a formação de diversos alunos. Desafortunadamente, pois, estamos parados na parte del campo, não, porque por a situação atual. Sin embargo, os campos que hemos hecho, que era em função de solo ensinar, estamos coletando muitos exemplares e muitos desses exemplares estão importantes aí para as investigações futuras. Dejo aqui a ustedes pues la referência das imagens que he utilizado. Nem todas as imagens são minhas, não? Algumas eu obtive aí para ilustrar solamente, principalmente os dentes, e aí saquei destes sítios de internet. E isso seria tudo. Me gostaria de agradecer muito por la invitação e qualquer dúvida, pergunta, pues eu posso contestar aqui sem nenhum problema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues está súper interesante. Yo creo que es una gran muestra de lo que se puede hacer si unimos la información neontológica con la paleontológica y se puede llegar a diferentes tipos de hipótesis, ¿no? Aquí Raúl Calderón Zúñiga te pregunta que, bueno, primero te felicita y después te pregunta que en qué parte de Mixcoac, en la Ciudad de México, se encontraron peces y si sabes de qué edad son estos restos. De que parte exatamente de Mixcoac? Se chama, eu sei a formação, se chama Formação Tarango. Aí se han coletado alguns peixes, restos de peixes, mas ha coletado mais mamíferos também, não? Então, possivelmente aí seria num ambiente continental cerca de la Terra. Eu não sei a localidade correta, não, pero há o artigo disse que está em Lomas de Tarango. Actualmente se conoce, está cerca aqui no Mixcoac, pero este lugar já está muito urbanizado. E aí encontrar exatamente onde foi a localidade que sacaram estes peixes daí, todavia sigue difícil. Está em meu plano ir aí, ver se há algum lugar onde poderia estar. Está em meu plano, pero desde que começou a pandemia, todavia não é salido para buscar, pero está em meu plano ver onde possivelmente é esta localidade porque é uma localidade tipo, não? É interessante termos aí em consideração que foi uma localidade onde identificaram um tipo de roca que está cobrindo quase toda a cidade de México e o estado de México. E estas rocas aí fósseis. Então, seria interessante termos aí alguma localidade para dizer, pois aqui, essa localidade preservamos como o tipo. Pero seria por aí. Exatamente o ponto, não sei. Pero por Lomas de Tarango, ahí va a estar. Sí, tal vez ahorita ya haya una tienda de abarrotes sobre la localidad tipo. Sí, así es, un súper. Sí. Bueno, Sergio Martínez te felicita mucho, dice que es una muy interesante plática. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, la puede escribir por el chat para que la responda el doctor Clayton. Oye, a mí se me hace súper bonito ver que hay restos de peces en distintos edificios de restos arqueológicos, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque no consideramos que los peces fósiles podrían ser usados como ornato en las culturas prehispánicas, ¿no? Pues así es, muy bien mencionado. La verdade, como que, por exemplo, estes peixes que hemos coletado do Paleoceno, estes que têm mais, os meros, todos, foram observados pela primeira vez por arqueólogos, não? E estes peixes, não exatamente esse, não? Outros exemplares estavam dentro aí do sítio arqueológico de Palenque. Então, estes arqueólogos entraram em contato com o Dr. Jesus Alvarado para ver que poderia ser. E, pois, viram que eram estes peixes destas localidades do Paleoceno e viram que estes fósseis eram utilizados por a população maia.
se creen pues por motivo religioso, no sé, ceremonial, pero ya sabía que había una utilización de este tipo de material por ellos, ¿no? No es como nosotros paleontólogos, no vamos a estudiar como la paleontología que se estudia actualmente, pero poderíamos ver que eles já tinham interesse de saber que animais eram esses que estavam dentro das rocas, e isso sim, realmente está muy interesante. Sí, además de que ya pudimos ver en las fotos que son sumamente atractivos a la vista, ¿no? La doctora Marisol Montellanos te felicita por tu plática y pregunta, ¿crees que en Chiapas se pueda encontrar el límite Cretácico-Paleógeno con peces? ¿Y qué esperarías encontrar con respecto a la diversidad de los peces? Oh, muy buena pregunta, pues muchos saludos, doctora Marisol. Pues bueno, el límite Cretácico-Paleógeno já está identificado aí em Chiapas. Na verdade, como se você vai, pois o Serviço Geológico Americano te disse mais ou menos onde tu podes ver o límite, não? Sin embargo, onde vemos o límite, pois nós sacamos diversidade fóssil, ou seja, como de peces, não? Há outros fósseis, microfósseis, etc., que nos dão a indicação deste limite, não? Pero não vemos diretamente os peces aí neste limite. Lo que temos em Chiapas são localidades cretácicas, não exatamente neste limite, pero cerca, e temos as localidades mais tempranas. A partir de aí podemos inferir como ha cambiado a forma de los peces, não? Pois há já uma ideia de como ha cambiado, pero temos muitos poucos exemplares para hacer esse tipo de comparação. E isso é justamente o que hemos hecho. Aqui, nesta última foto, aqui quando estamos todos sorrindo, é uma localidade del Cretácico muito cerca del limite KPG. Então, este peixe que está em minha mão é um acantomorfo, que chamamos, um peixe com espinas. E os demais peixes do Paleoceno também são acantomorfos, mas são outras espécies. Então, estamos comparando assim, mas sabendo que há um gap aí. Não podemos ver no limite exatamente como foi, não? Mas ojalá consigamos encontrar alguma localidade assim. Pero sí, já há o limite KPG em Chiapas. Ahorita não sabia dizer uma localidade. Eu creio que em Tenerrapa podes verlo. Pero está em la carretera, é completamente... Pues, a verdade, como é muito difícil, assim, como tu não vai verlo, aqui é limite. Não, pois tem que já ter algum conhecimento aí de como é a geologia local. Pero sí, já está aí. Pero não vemos exatamente a fauna e como comparar aí. Pero vamos comparando de como podemos, não? Muy bien. Alex te pregunta, ¿cómo se reconstruye el hábitat de los peces fósiles? Pues con comparaciones no solo entre las especies actuales, pero comparación también del tipo del ambiente, ¿no? Pues, por ejemplo, encontrei um fóssil em Chiapas, em um lugar onde não há mar, não? E este fóssil é um peixe que é muito parecido com o peixe marinho atual, pois a probabilidade deste lugar ser um ambiente marino é muito alta, não? Então, esses exemplares, como em Chiapas, estão muito bem preservados. Então, o que quer dizer que o ambiente não se movia muito, ou seja, não havia muita corrente, não, para levar este material para outro lado. Por isso, esse material quedou bem paradito aí, bem preservado. Então, é um ambiente de pouca energia. Os estuários, generalmente, são ambientes assim, que não há tanto movimento de correntes, não? Então, assim vamos interpretando. Dentro desta localidade não há só peixes, há conchas, há eriços, há outros animais que nos indicam que, pois, este ambiente é caracterizado como um ambiente marino, somero, de pouca profundidade, de salinidade, não sei, podemos dizer aí, cada elemento que vamos encontrando aí, não só relacionado à biodiversidade, mas também como características geológicas, utilizamos para interpretar o ambiente. E incluso hay rasgos morfológicos que te pueden ayudar a saber con qué especies interactuaban, ¿no? ¿Se puede reconocer algo de alimentación o ese tipo de información? Pues sí, la verdad sí, ¿no? Pues algunos peces pues tienen em sua pança aí, podemos dizer, não, em seu estômago, pois restos de outros organismos, outros peces, não? Então vocês poderiam determinar aí se é um depredador, que tipo de alimentação tem, também por estas outras características. Assim é. Muy bien, Beatriz Míguez te felicita. Beatriz. Te preguntan el doctor Antonio Martínez,
¿cuál es el espécimen más raro que has encontrado? Mais raro. Para mí es este pez de trompeta, porque es un pez que muy distinto de los peces actuales, así, hay uma diferença muito grande, não? Na verdade, não eu encontrei, eu descrevi, não. Quem encontrou foi o Dr. Jesus Alvarado junto com a doutora Marta Cuevas. Pero os rasgos deles, pois, são muito interessantes, assim como há um câmbio muito marcado dentro deste grupo. E os outros exemplares veio câmbios, pero são como número de vértebras, forma de las espinas, são como câmbios muito pequenos, e neste não, pois há um rasgo pois, muito grande entre os grupos. Não? Então, nos indica aí que houve um câmbio drástico na evolução deste tipo de pez. E isso, para mim, pois, é muito interessante. Además, te falta mencionarles que la imagen que usamos para anunciar tu presentación es la reconstrucción de ese pez en especial, porque el doctor Clayton, no les quiere decir, pero ganó un premio por la mejor descripción de una especie fósil y le hicieron como premio esta reconstrucción del pez. Entonces, si quieren regresar a ver la imagen y bueno, reconocer mejor estas características que les está diciendo, pues pueden verlo en el anuncio. Te pregunta la doctora Marta Reguero, cuando encuentran fauna asociada en el mismo depósito, cuando encuentran fauna asociada a los peces, ¿qué le hacen a esa fauna asociada? ¿Dónde la depositan, la recolectan, no la recolectan? ¿Podemos acceder a ella o no? Bueno, la verdad es que recolectamos todo que es material fósil, ¿no? Pues nosotros somos ictiólogos, trabajamos con los peces, ¿no? Pero pues tenemos colegas en el instituto que cada quien trabaja con su grupo de interés, ¿no? Pues algunos trabajan con invertebrados, otros con plantas, entonces no entendería por qué dejarmos este tipo de información pues a perder, ¿no? Echar a perder, se podemos utilizá-la aí para, não nós outros diretamente, não, pero outras pessoas que trabalham com isso também utilizar esse tipo de material. Todo o material que coletamos vai para a coleção regional, que chamamos de paleontologia, que é uma subcoleção dentro da coleção nacional de paleontologia. Aí, pois, esses exemplares quedam aí depositados temporalmente. Por quê? Porque todavia não foram estudados. Então, se temos alguma pessoa que está interessada em algum grupo, conhecer ou saber qual é a diversidade, se quer estudar, pois tem que entrar em contato aí com a pessoa responsável, a que coletou, para conseguir a autorização. E aí pode começar a estudar, preparar esses exemplares, pois, e aí estudá-los. Então, se vai, por exemplo, conhecer a Coleção Nacional de Paleontologia, vai ver que esta seção de material regional é onde há mais exemplares. Então, está claro para nós que há muito o que fazer. Então, todo este material está aí. Com autorização, consiga estudar da maneira que quieras para poder aí contribuir para a paleontologia mexicana. Então, basicamente está aí na coleção regional e, pues, pode aceder nada mais que com autorização. Sí, claro. Perdón, la doctora Marta Reguero es experta en malacología. Entonces, Marta, yo creo que eres más que bienvenida para ir y echarle un ojo al material que hay de moluscos en la colección regional. Te pregunta Marco Violante, ¿utilizan los otolitos para asociar las condiciones donde vivió el ejemplar? O... Bueno, sí, se utiliza, ¿no? En general se utiliza porque los otolitos são agregações de minerais aí, não? Então, pois, por el estudo aí dessa estrutura se pode determinar. Nós outros aqui não. Há estudos que são relacionados, mas nós outros, especialmente, não trabalhamos diretamente com otolitos, porque, como disse, não? Nós outros estamos interessados em ver a história evolutiva de los taxones, de los peixes que hemos descoberto. E para determinar isso, temos que buscar características únicas, apomorfias, que definem os grupos. E só com os otólitos não chegamos a esse tipo de informação. Então, generalmente utilizamos otólitos para corroborar alguma identificação, mas não utilizamos estudos muito aprofundizados como esse. Não? Claro, pois, se alguém está interessado em trabalhar com isso e encontra otólitos fósseis, pois seria uma rama muito interessante de se trabalhar. Pero a esta hora, esse tipo de estudo, especialmente aqui no Instituto de Geologia, pues não hemos realizado. Pero sí se puede, se puede. Bueno, pues te mandan más saludos desde Brasil. Paulo, Camila y Beatriz te mandan muchos saludos.
Obrigado. Pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta que hacerle al doctor Cantalice. ¿Alguien más? Bueno, si no aparece nadie más, Clayton, muchísimas gracias por esta conversación. La verdad es que es muy interesante, mucha gente desconoce qué es lo que se puede hacer y como decíamos, queremos borrar estas barreras estratigráficas, ¿no? Que las personas que estudian la fauna actual, los mares actuales, sepan qué es lo que se puede lograr si unimos esfuerzos, ¿no? Yo creo que es del interés de todos crear estos lazos de colaboración y para poder realizar proyectos más interdisciplinarios, que encuentren otro tipo de respuestas, porque México tiene la capacidad para hacer eso, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Não, de nada, pois muito bem mencionado, na verdade, como que devemos nos acordar que, pois, somos biólogos, eu sou biólogo, não? Então, pois, eu busco compreender aí a natureza e, pois, não importa se está extinta, se está atual, não? Então, isso não há uma separação para mim também clara, assim, como estamos trabalhando o mesmo, nada mais, pois estamos utilizando ferramentas distintas, mas estas ferramentas se complementam, então, pois, não há como separar muito bem. Pois eu que agradeço pela invitação, agradeço a meus amigos de Brasil que estão assistindo, a todas as pessoas também de México que estão assistindo. E, pois, se querem entrar em contato, podem acessar aí meu Facebook, minhas redes sociais, Twitter, e, pois, com gosto, posso contestar a vocês o que queiram mais, tá bem? Pois, muitas graças uma vez mais. Claro. Bueno. Sí, ellos todos se pueden encontrar en el Instituto de Geología, en el Departamento de Paleontología. Y bueno, pues si tienen alguna otra pregunta o si quieren trabajar con él o lo que sea, se pueden acercar. Y bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Queremos recordarles, perdón, que hay una serie de seminarios regulares del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Clayton, voy a compartir mi pantalla. Ah, perdón. Disculpe. Está bien. Listo. Entonces, la siguiente conversación, el siguiente webinario regular del Instituto de Ciencias del Mar será impartido por el doctor Miguel Ángel Torres Martínez, que es una muy buena coincidencia que él también es paleontólogo, y va a presentar un trabajo sobre invertebrados marinos del Pérmico de México y su importancia paleogeográfica. Entonces, sean bienvenidos para esta presentación el 25 de marzo a las 13 horas y después dentro de nuestra serie de seminarios de la invasión paleontológica tendremos la presentación del doctor Jesús Alvarado, que también nos va a hablar sobre peces. Sin embargo, nos va a hablar de peces todavía más antiguos y va a ser muy interesante poder hacer esta comparación de qué es lo que podemos hacer con un registro fósil que ya no se parece tanto a la fauna actual. Ya encontramos diferentes estructuras, ¿no? Entonces, él va a hablar sobre peces el 15 de abril, creo que ya es después de Semana Santa, también a las 13 horas. Él es curador de la Colección Nacional de Paleontología y también es investigador en el Instituto de Geología. Entonces, bueno, pues sean todos bienvenidos. Próximamente verán las imágenes de información para que puedan acceder a las sesiones, a las conversaciones. Y bueno, pues una vez más, gracias a todos por su participación, por su asistencia y sigan con nosotros en esta serie de seminarios.